Olá para todos vocês, meus seguidores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos à explicação de Apocalipse, capítulo 17. O Apocalipse é um livro que foi escrito por João na ilha de Patmos, que anunciava o fim de Jerusalém, conforme as profecias de Daniel e as próprias profecias que Jesus fez em Mateus 24, e Lucas 21. Então, o estudo se cumpriu em 70 depois de Cristo, não 1970, em 70, com a queda de Jerusalém. Então, vamos à leitura. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que está assentada sobre muitas águas. Explicação desse versículo aqui. A grande meretriz, ela representa Jerusalém apóstata, que ao longo de sua história abandonou o seu compromisso com Deus, prostituindo-se espiritualmente ao buscar alianças políticas e religiosas com outras nações. As muitas águas, elas simbolizam os povos e nações influenciados por essa cidade, conforme está em Apocalipse 17:15, Versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Explicação desse versículo 2. A prostituição espiritual refere-se aos pactos idólatras, e alianças de Jerusalém com os impérios pagãos. A embriaguez aponta para a corrupção espiritual que afetou tanto os líderes quanto os habitantes. No livro de Flávio José, ele descreve, em 70, como que os líderes judeus buscaram apoio dos romanos e dos zelotes, traindo sua aliança com Deus. Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Veja bem, o entendimento desse versículo, a explicação. A besta escarlate simboliza o Império Romano, com suas 7 cabeças, representando os 7 imperadores, até Tito, que se une na conexão com o ano 70 depois de Cristo, e os 10 chifres representando reis ou governadores subordinados. Jerusalém é a mulher que estava montada na besta, indicando a sua dependência e submissão a Roma, até a sua traição final. Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. As vestes luxuosas refletem a riqueza e o esplendor do templo e da cidade, mas o cálice cheio de abominações aponta para a sua corrupção interna. Jerusalém havia se tornado uma fonte de idolatria e injustiça, acumulando riquezas enquanto rejeitava os profetas e o Messias. Por isso Jesus citou aquele ponto, que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino, Versículo 5. Na sua testa estava escrito um nome, Mistério,
a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Explicação. A Babilônia é um símbolo de opressão e rebelião contra Deus. Jerusalém é comparada à Babilônia, porque assim como esta perseguiu os santos e profetas, Flávio Josefo, no seu livro, ele narra também como que a corrupção interna e a idolatria destruíram Jerusalém, tornando-a uma mãe de abominações. Versículo 6, Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei com grande espanto. Explicação desse versículo. Jerusalém ela foi responsável pela perseguição aos profetas do Antigo Testamento, a morte de Jesus e a perseguição aos cristãos primitivos, A cidade ela estava embriagada com o sangue dos justos, como também descrito, por Jesus em Mateus 23:37. Versículo 7, Do 7 ao 18 agora. Nestes versículos, o anjo, ele explica a visão. A besta que era e não é, versículo 8, simboliza o Império Romano, em seu papel de perseguidor, mas que seria temporário no plano de Deus. As 7 cabeças representam os 7 reis de Roma, é o versículo 9, No contexto preterista, o 6º rei era Nero e o 7º Tito, que desempenhou um papel crucial na destruição de Jerusalém. Os 10 chifres representam aliados do Império Romano que participaram do cerco e a destruição da cidade. Versículo 12. No versículo 16, a besta e os 10 chifres odiarão a prostituta e a destruirão. Este é o juízo de Deus sobre Jerusalém, que usou o exército romano como instrumento de sua ira, conforme está em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. Conclusão, então, do capítulo 17, de Apocalipse. Apocalipse 17, ele revela o julgamento de Jerusalém, apóstata, que se tornou, espiritualmente infiel a Deus, e a sua aliança com Roma foi sua queda, pois a mesma Roma que ela buscou como apoio foi usada para destruí-la em 70, depois de Cristo. Então essa visão ela reflete o cumprimento do juízo profetizado por Jesus e pelos profetas do Antigo Testamento. Certinho? Obrigado a você que ficou até o fim do vídeo. Aquele grande abraço. E continua agora o vídeo 2, viu? Vídeo 2 eu termino a explicação dos versículos restantes.